Furia Vermelho 23. Ele não pode ficar amarrado no porão. Você sabe disso. A gente nunca vai sair deste torpor se ele ficar lá. E tem que ser você a decidir o que fazer com ele. Cassius não, pergunto. Acho que ele fez por merecer uma palavrinha sobre isso. Afinal de contas, Cassius tem direito a ele. Não quero compartilhar a liderança com Cassius. Mas também não quero que ele saia do instituto sem nenhuma perspectiva. Tenho uma dívida com ele. Cassius tem direito a ele, diz Rock, tossindo. E você não acha que isso soa um tanto quanto bárbaro? Então Cassius não deve ter nenhuma participação nisso. Eu amo como se fosse um irmão meu, mas acho que não deve ter. Não. O rosto estreito de Rock fica tenso enquanto ele põe uma das mãos no meu braço. Cassius não pode liderar esta casa. Não depois do que aconteceu. A garotada de Titus pode até obedecê-lo, mas não vai respeitá-lo. Eles não vão considerá-lo mais forte do que eles, mesmo que ele seja. Darrow. Os caras mijaram em cima dele. Nós somos ouros. Nós não esquecemos. Ele está certo. Puxo os cabelos em frustração e olho com raiva para Rock como se ele estivesse sendo difícil. Você não entende o quanto isso significa para Cassius. Depois da morte de Julian, ele precisa ter sucesso. Ele não pode ser lembrado apenas pelo que aconteceu. Não pode. Por que será que me importo tanto com isso? O que isso significa para ele é tão importante para mim quanto um balde de mijo. Rock ecoa minhas palavras com um sorriso. Seus dedos são magros como feno no meu bíceps. Eles nunca vão ter medo dele. O medo é necessário aqui. E Cassius sabe disso. Por que outro motivo ele está ausente na nossa vitória? Antonia não saiu do meu lado. Pollux, o que abriu o portão, tampouco. Eles ficam vários metros distantes para se associar ao meu poder. Severo e Carlos observam com risinhos de esguelha. É por isso que você também está aqui, sua raposa astuciosa? Pergunto a Rock. Para compartilhar a glória. Ele dá de ombros e abocanha a perna de carneiro que lê ali atrás. Dane-se isso. Estou aqui por causa da comida. Encontro Titus no porão. Os minervinos o amarraram e o espancaram com selvageria depois de verem as escravas na torre dele. Essa é a justiça deles. Ele sorri para mim de sua posição inferiorizada. Quantas pessoas da casa seres você matou nas suas batidas? Pergunto. Chupa aqui meu saco. Ele escarra um cuspe ensanguentado. Eu me esquivo. Mal consigo resistir a enchê-lo de pontapés ali mesmo. Pax já foi a conta do dia. Titus tem o descaramento de perguntar o que aconteceu. Eu agora governo a Casa Marte. Terceirizou seu trabalho sujo aos minervinos, né? Não quis me encarar. Típico covarde dourado. Tenho medo dele. Não sei porquê. Contudo, ajoelho-me e olho fixamente para ele. Você é um tremendo babaca, Titus. Você não evoluiu em momento algum. Nunca passou nem na primeira prova. Você pensava que essa coisa não toda tinha a ver com violência e com matança. Idiota. Tem a ver com civilização, não com guerra. Para ter um exército você precisa primeiro ter uma civilização. Você foi direto para a violência como eles queriam que a gente fizesse. Por que você acha que eles não deram nada para a gente aqui de Marte e as outras casas têm tantos recursos? Eles esperavam que a gente lutasse como malucos, mas também esperavam que a gente se acabasse, como aconteceu com você. Mas eu venci essa prova. Agora sou um herói, não um usurpador. E você é apenas o ogro no calabouço. Oba, oba. Ele tenta bater palmas com as mãos atadas. Não estou nem aí pra essa droga. Quantos você matou? Pergunto. Não o bastante. Ele inclina a cabeça grande. Seus cabelos estão gordurosos e escuros de terra, quase como se ele tivesse tentado escurecer o ouro, a terra debaixo das suas unhas e cobrindo sua pele lustrosa. Tentei cortar as cabeças deles. Tentei matar todo mundo antes dos Medbots aparecerem, mas eles eram rápidos demais o tempo todo. Por que você queria matar esse pessoal? Não entendo qual poderia ser o motivo. Eles são seu próprio povo. Ele ri desdenhosamente dessas palavras. Você poderia ter mudado as coisas, seu filho da puta. Seus olhos grandes estão mais calmos, mais tristes do que eu consigo me lembrar. Ele não gosta de si mesmo. Percebo, alguma coisa nele é extremamente triste. O orgulho que eu pensava que ele tinha não é orgulho, é apenas desdém. Você fala que eu sou cruel, mas você tinha fósforos e iodo. E não pense que eu não sabia mesmo antes de sentir o cheiro em você. Estávamos passando fome e você usou o que encontrou para virar líder. Então é o seguinte, não venha com a lição de moral pra cima de mim, seu bebedor de mijo traidor do caramba. Então por que você não fez nada em relação a isso? Pollux e Vichus estavam com medo de você. Aí o resto também ficou. E eles pensavam que o duende mataria todo mundo enquanto eles estivessem dormindo. O que é que eu podia fazer se eu era o único que não estava assustado? Por que você não estava? Ele ri com força. Você não passa de um garoto com uma curvilâmina. Primeiro pensei que você era durão. Pensei que a gente via as coisas de maneira similar. Ele lambe o lábio ensanguentado. Pensei que você era como eu.
Só que pior do que eu por causa daquela frieza nos seus olhos. Mas você não é frio. Você se importa com aqueles babaquinhas. Minhas sobrancelhas ficam unidas. Como é que é? Simples. Você fez amizades. Rock, Cassius, Lea, Kim, e você também. Pollux, Cassandra. Vichus. O rosto de Titus se contorce horrivelmente. Amigos. Cospe ele. Amigo desses aí? Desses testas douradas? Eles são monstros. São os filhos da puta desalmados. Nada além de um bando de canibais. Todos eles. Eles fizeram a mesma coisa que eu. Mas... PFFF. Ainda não estou entendendo por que você fez o que fez com as escravas. Digo, estupro. Titus. Estupro. O rosto dela está quieto e cruel. Eles fizeram antes. Quem? Mas ele não está escutando. Subitamente, está me contando como eles a levaram e estupraram na frente dele. E os putos voltaram uma semana depois para fazer isso mais uma vez. Então ele os matou. Esmagou a cabeça deles. Eu matei as porras daqueles monstros. Agora as porras das filhas deles estão sentindo a mesma coisa que ela sentiu. É como se eu tivesse recebido um soco na cara. Ah, cacete. Um calafrio percorre meu corpo. Porra. Eu tropeço e quase caio para trás. Que droga está acontecendo com você? Pergunta Titus. Se eu fosse um ouro, talvez nem tivesse reparado. Talvez tivesse simplesmente ficado entontecido pela palavra esquisita. Não sou ouro. Darrow. Forço meu corpo a se dirigir ao corredor. Estou me movendo numa névoa. Tudo faz sentido. O ódio, o nojo, a vingança. Canibais comiam aqueles da sua própria espécie. Ele os chamou de canibais. Pollux, Cassandra, Vichus. Quem são os da espécie deles? A espécie deles. Dourados. Porras. Não malditos. Titus disse porra. Nenhum ouro diz isso. Jamais. E ele chamou minha arma de curvilâmina e não de foice de ceifeiro. Ah, cacete. Titus é um vermelho. Unidade Titus é o que Dancer não queria que eu me tornasse. Ele é como Harmony. É uma criatura de vingança. Uma rebelião com Titus no comando fracassaria em semanas. Pior. Se Titus continuar dessa forma, continuar agindo de modo instável, ele vai me colocar em risco. Dancer mentiu. Ou então ele não sabia que outros vermelhos haviam sido entalhados. Outros vermelhos que haviam recebido as máscaras dos ouros. Quantos mais haverá? Quantos Delezares mandou plantar aqui? Na sociedade, no instituto, pouco importa se são 1000 ou se é apenas um. A instabilidade de Titus põe todo vermelho até agora transformado em ouro em risco. Ele põe o sonho de em risco. E isso é algo que não posso acatar. Eu não morreu para que Titus pudesse matar uns poucos moleques. Eu soluço ao lado do armário enquanto decido o que deve ser feito. Mas sangue vai manchar essas mãos. Porque Titus é um cachorro louco e precisa ser abatido. De manhã eu o puxo até a praça em frente à casa. Eles retiram os restos do banquete da noite anterior. Mando inclusive colocar os escravos lá para que assistam. Alguns inspetores piscam acima. Não há nenhum medibot flutuando ao lado deles. O que deve significar o consentimento silencioso deles. Empurro Titus para o chão na frente da sua antiga tribo. Eles observam em silêncio. A névoa pairando no ar acima deles. Pés nervosos raspando os frios paralelepípedos do pátio. Um calafrio me percorre as mãos através do duro aço da minha curvilâmina. Por crimes de estupro, mutilação e tentativa de assassinato de companheiros membros da casa. Condeno Titus ao ladros a pena de morte. Listo os motivos. Alguém contesta meu direito de fazer isso. Primeiro, olho de relance para os inspetores acima. Nenhum deles emite um som sequer. Olho fixamente para o cruel Vichus. Seu hematoma ainda não desapareceu. Meus olhos vão para Cassandra em seguida. Olho até para o áspero Pollux. O que salvou Cassius e abriu o portão para nós. Ele está postado ao lado de Rock. Como as lealdades mudam por aqui. Como a minha própria mudou. Vou fazer um vermelho morrer porque matou ouros. Ele escavava a terra como eu. Ele tem uma alma como a minha. Na morte, ela irá para o vale. Mas em vida ele foi estúpido e egoísta com sua mágoa. Ele deveria ter sido melhor do que isso. Nós vermelhos somos melhores do que isso. Não somos. A tribo de Titus permanece em silêncio. Sua culpa está atada à do seu líder. Quando ele se for, ela também irá. Isso é o que eu digo a mim mesmo. Tudo se ajeitará. Eu contesto a sentença, diz Titus, e lanço um desafio a você, seu comedor de merda. Eu aceito. Bom homem. Faça uma mesura. Então um duelo pela tradição da Ordem da Espada. Anuncia Rock. Então eu escolho, diz Titus, olhando para minha curvilâmina. Lâminas retas. Nada de lâminas curvas. Como você preferir, digo. Mas, ao dar um passo à frente, sinto uma mão no meu cotovelo e sinto meu amigo se aproximar de mim. Darrow. Ele é meu, sussurra Cassius friamente. Lembra? Não faço nenhum sinal de que estou acatando o pedido. Por favor, Darrow. Deixe-me honrar a casa Belona. Olho para Rock. Ele balança a cabeça, assim como Kim, que está em pé atrás de Cassius. Mas eu sou o líder aqui. Realmente fiz uma promessa a meu amigo.
que agora reconhece minha ascendência. Ele solicita em vez de exigir. E assim eu dou a entender que estou avaliando a proposta e em seguida aceitando sua solicitação. Eu me afasto enquanto Cassius dá um passo à frente com uma lâmina reta segura no seu aperto de esgrimista. Trata-se de uma arma feia, mas ele afiou em pedras. Babacão, desdenha Titus. Maravilha. Vai ser um prazer encharcar novamente seu corpo com mijo quando tudo isso aqui estiver encerrado. Titus foi feito para rixas, para campos de batalha enlameados e para guerras civis. Imagino se ele sabe como perder a sua vida facilmente hoje. Rock desenha um círculo com cinzas ao redor dos dois combatentes. Palhaço e cara ferrada saem do local com braços cheios de armas. Titus pega uma longa espada larga que ele tomou de um soldado de Ceres 5 dias antes. O metal raspa a pedra. Ecoa ao redor do pátio. Ele agira no ar uma vez, 2 vezes para testar o metal. Cassius não se move. Já está mijando nas calças. Pergunta Titus. Não se aborreça. Eu vou ser rápido com isso aqui. Rock profere as condições do duelo e dá início ao combate. Cassius não tem pressa. As lâminas feias se chocam uma com a outra. Os clangores são duros. As lâminas lascam. Elas trituram. Mas como são silenciosas quando encontram carne. O único som é o arquejo de Titus. Você matou Julian, diz Cassius baixinho. Julian é o belono da casa Belona. Cassius puxa a lâmina da perna de Titus e enfia em alguma outra parte. Ele arranca. Titus ri e movimenta a espada fragilmente. A situação está patética a essa altura. Você matou Julian. Uma penetração acompanha as palavras. Palavras que ele repete até que eu não estou mais acompanhando. Você matou Julian. Mas Titus está morto há muito. Lágrimas escorrem pelo rosto de Kim. Rock atira, junto com Alê, do local. Meu exército está em silêncio. Cardo cospe nos paralelepípedos e abraça Pedrinha. Palhaço aparenta estar ainda mais abatido do que de costume. Nem mesmo os inspetores fazem comentários. É a raiva de Cassius que preenche o pátio, o cruel lamento por um irmão, por um parente. Ele disse que fez isso por justiça, pela honra da sua família e casa. Mas isso é vingança. E como essa vingança parece vazia, fico enregelado. Isso era para estar acontecendo comigo, não com o coitado do meu irmão Titus. Se é que este era de fato o nome dele. Ele merecia destino melhor do que esse. Eu vou chorar. A raiva e a tristeza inundam meu peito enquanto abro caminho em meio ao exército. Rock olha para mim quando passo por ele. Seu rosto é como o de um cadáver. Isso não foi justiça, murmura ele sem me olhar nos olhos. Fracassei na prova. Ele está certo. Aquilo não foi justiça. Justiça é desprovida de paixão. É justa. Sou líder. Decretei a sentença. Eu devia ter feito isso. Ao contrário, dei licença para a vingança e para a vendetta. O câncer não vai ser extirpado. Eu tornei pior. Pelo menos Cassius voltou a ser temido, murmura Rock. Mas esse foi seu único acerto. Pobre Titus. Eu enterro num bosque perto do rio. Espero que isso acelere sua ida ao vale. Essa noite eu não durmo. Não sei se foi a mulher dele ou a irmã dele ou mesmo a mãe dele que foi agredida. Não sei de que mina ele veio. A dor de Titus é minha dor. A dor dele o derrotou como a minha me derrotou no cadafalso. Mas eu recebi de presente uma segunda chance. Onde estava a dele? Espero que sua dor desapareça na morte. Só passei a amá-lo depois que ele estava morto. E ele deveria estar morto. Mas ainda assim ele é meu irmão. Portanto, rezo para que ele encontre paz no vale para que eu possa reencontrá-lo algum dia e possamos nos abraçar como irmãos enquanto ele me perdoa pelo que fiz a ele. Porque fiz isso por um sonho, por nosso povo. Meu nome, 3 barras ao lado dele agora, flutua mais próximo da mão de Primus. Cassius também acendeu. Mas só pode haver um único Primus. Como não consigo dormir, assumo o turno da guarda que estava com Cassandra. A névoa contorna as ameias, de modo que amarramos as ovelhas nas paredes. Elas vão balir caso o inimigo apareça. Sinto um cheiro estranho, forte e fumarento. Pato assado. Eu me viro e encontro Fitner em pé ao meu lado. Seus cabelos estão despenteados sobre a testa estreita e ele não está vestindo nenhuma armadura dourada hoje. Apenas uma túnica preta com listras douradas. Ele me entrega um pedaço de pato. O cheiro faz meu estômago roncar. Todo mundo aqui devia estar puto com você, digo. O rosto dele exibe surpresa. As criancinhas que dizem isso normalmente têm a intenção de explicar por que não estão putos. Você e os inspetores conseguem ver tudo, certo? Até mesmo quando você limpa essa sua bunda. E você não impediu Titus porque tudo isso faz parte do currículo. A verdadeira questão é por que nós não impedimos você de matá-lo. Exato. Meu pequeno, ele teria sido valioso no exército. Você não acha? Talvez não um pretor com naves no espaço. Mas que legado ele não daria?
liderando homens em couraças estelares através dos portões inimigos com fogo chovendo de encontro a seus pulsa-escudos. Você já viu uma chuva férrea, onde homens são lançados da órbita para tomar cidades? Esse era o destino dele. Não respondo. Fitner limpa a gordura dos lábios com a manga preta da túnica. A vida é a mais eficiente escola jamais criada. No passado, eles mandavam as crianças cumprimentar os adultos e ler livros. Demorava séculos até que alguma coisa de positivo acontecesse. Ele dá um tapinha na cabeça. Mas agora temos geringonças e datapads. E nós ouros mandamos as cores mais baixas fazerem nossas pesquisas. Não precisamos estudar química ou física. Temos computadores e outras pessoas fazem isso por nós. O que precisamos estudar é a humanidade. Para poder governar, nosso estudo precisa girar em torno das ciências política, psicológica e comportamental. Como os seres humanos reagem desesperadamente uns aos outros, como os bandos se formam, como os exércitos funcionam, como as coisas se desintegram e por quê. Você só poderia aprender isso aqui, e em nenhum outro lugar. Não, entendo o propósito, murmuro. Aprendo mais quando cometo erros, contanto que os erros não me custem a vida. Como aprendi com minhas tentativas de me tornar um mártir. Bom, você cometeu muitos. Você é um merdinha impulsivo. Mas aqui é o lugar para superar isso. Para aprender. Isso aqui é a vida. Mas como é de bots, segundas chances, cenários artificiais. Talvez você tenha adivinhado que a primeira prova, a passagem, foi uma mensuração da necessidade versus emoção. A segunda prova foi antagonismo tribal. Depois houve um pouquinho de justiça. Agora novas provas ocorrerão. Mais segundas chances. Mais lições aprendidas. Quantos de nós podem morrer? Pergunto subitamente. Final da parte 23.